Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o sociólogo e cientista político Alderico Santos, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA. Na pauta, polarização político-ideológica, melhora nos indicadores sociais, tarifaço e suas consequências para o país e para a eleição de 2026. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez a gentileza sua e da sua equipe, no sentido de nós estarmos aqui para contribuir para uma melhor consciência política da sociedade e do povo em geral, né? Professor, quando acabou o segundo turno de 2022, o resultado mostrou um país bastante dividido. Mas havia esperança de que a gente pudesse pacificá-lo. Não aconteceu. O que é que houve? Olha, tem uma causa, né? Nós, às vezes, analisamos as situações com base em seus efeitos e não vê a origem, a causa que norteou aquela situação, que impactou nisso que você fala, né? Quer dizer, frustrou as pessoas, já estava frustrada há muito tempo, tá? Nós estamos discutindo hoje o papel aí do STF. Na minha avaliação, na minha análise, tudo começou em razão da omissão do STF, ou da covardia do STF. No momento que ele deveria tomar posições firmes naquela época, ele se acovardou. Se acovardou desde a época da prisão de Lula. O então presidente do STF, o Dias Toffoli, tinha lá como um de seus assessores o general Vilas Boas. O general que tramou esse golpe aí junto com os outros parceiros dele. Então, por aí você vê, Lula, se tivesse saído candidato naquela época, com certeza a sociedade não teria parido uma pessoa como o Bolsonaro. Então, Bolsonaro foi uma criação da mídia, uma criação da elite que, insatisfeita com aquele momento, criou uma série de fantasias a título de esperança de uma alternativa para o povo. E o povo que não tem tanta leitura, tanta consciência política, embarcou nesse discurso. Agora, professor, assim, antes a discussão, a polarização estava muito no discurso. Só que no dia 8 de janeiro de 23, nós tivemos aquele desastre. E aí, a partir dele, né, o STF resolveu realmente tomar a posição que lhe é cabida. E aí, a partir disso, a direita alega que o Brasil tornou-se uma ditadura de toga. Isso é verdade? De jeito nenhum. A direita, no Brasil, como qualquer lugar de país que se diz democrata, detesta regras jurídicas. Todas as regras jurídicas, principalmente que conflitua com os seus interesses pessoais, eles automaticamente eles rotulam como algo ditatorial. Então é uma forma de escamotear as coisas que acontecem né, no bojo dessas discussões com respeito, por exemplo, a determinados avanços trabalhistas no campo do trabalho. A extrema-direita, ou não vou nem falar de extremismo, porque já é o extremo do extremo, a própria direita, ela sempre foi contrária a qualquer tipo de avanço, de benefícios sociais, de direitos sociais. Sempre lutou, historicamente, contra isso. Sempre foi contra a sociedade, os interesses coletivos, principalmente de classes trabalhadoras. Então, o que a gente observa e tem analisado
é que a direita ela criou uma fantasia na sociedade. Para isso, ela se apropriou de vários segmentos institucionais, como religiosos, como educacionais, políticos, e para poder fazer valer as suas vontades, os seus desejos. E isso acaba criando uma confusão muito grande na sociedade, porque cria expectativas que são falsas, com respeito à própria realidade social, quando essa sociedade passa a ter um recorte totalmente fragmentado da sua realidade. Agora, professor, como consequência, né, desses atos todos, o STF está com esse processo contra os líderes, principalmente agora contra os líderes desse movimento. E não responder àquilo que o STF mandou fazer, foi decretada a prisão do ex-presidente Bolsonaro. E isso desencadeou uma reação dos seus aliados de uma forma muito, muito grave. Tem jeito para isso? O que fazer em relação a isso? O que a sociedade pode fazer e olhar em relação a isso? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma análise jurídica. Todas as ações que o STF hoje tem tomado estão respaldados nos nossos códigos jurídicos. Isso é um fato. Não tem nenhuma ilegalidade ali. É claro que até o pior dos piores dos bandidos tem direito a ampla defesa, tem direito a um advogado. E no caso do Bolsonaro, ele tem os melhores advogados que não se pagam nem com o dinheiro dele. São milhões e, claro, que esse advogado vai criar uma série de artifícios jurídicos que a nossa própria legislação muitas vezes dá essa brecha. O legislador, o doutrinador, criou essa brecha, que você sabe que quem faz as leis é o legislativo, ele cria sempre uma brecha. E nessa hora que os bons advogados, bons juristas, vão procurar essas brechas para encontrar uma salvaguarda para os seus clientes. Mas, até agora, todas as decisões tomadas pelo STF, ela está respaldada nos nossos códigos jurídicos. Não tem nenhuma ilegalidade. Ocorre que está ferindo os ânimos daqueles mais exaltados, daquilo que nós tem chamado de bolsonarismo raiz. São os fanáticos, eu diria até irresponsáveis, tá, de fazer o que tem feito. Ontem, inclusive, afrontaram o próprio regimento interno da Câmara. Então tem que ter punição para esses caras, tem que botar no nosso código, na nossa Constituição Federal, o artigo 142, que fala que as Forças Armadas tentaram se apropriar para fazer um golpe, legitimado por isso. É preciso que se diga que lá nesse artigo 142, as Forças Armadas, que não é um outro poder, ela pode ser usada por um dos três poderes, ou o judiciário, ou o legislativo, ou o executivo, para manter a lei e a ordem. Ali, o presidente da Câmara poderia pedir que as Forças Armadas tirassem aqueles caras dali. Isso não precisa ser um grande expert de direito para entender isso, interpretar o que está lá dizendo, que pode ser usada por um dos poderes. E eles cometeram uma ilegalidade. Então, essa história de passar pano o tempo todo para esses irresponsáveis, é que temos chegado aonde nós chegamos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep.
Estamos de volta com o sociólogo e cientista político Alderico Santos, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA. Professor, com o andamento do processo sobre o 8 de janeiro, Bolsonaro e sua cúpula estão vendo cada vez mais próxima a possibilidade de condenação. E por isso estão fazendo uma verdadeira cruzada para tentar salvá-lo, chegando ao cúmulo de pedir ao presidente americano, Donald Trump, que impusesse sanções ao Brasil. Tem alguma chance deles conseguirem essa tal anistia que eles querem? De jeito nenhum. Não vejo a menor possibilidade. Isso aí, de repente, pode até cansar demais. Por exemplo, o próprio Trump disse, já estou cheio de vocês, não aguento mais vocês aqui, resolvo os problemas de vocês lá. Porque, veja, o americano pensa em primeiro lugar em quê? No problema dele. Segundo lugar, como diz o Lula, problema dele. Terceiro lugar, problema dele. E se sobrar tempo, pensa nele. Qual o tempo que ele vai ter para resolver o problema do Brasil? Inclusive porque esse tarifaço está atingindo principalmente a eles, né? Aos próprios americanos. Isso está impactando na questão econômica deles. A situação hoje dos Estados Unidos não é uma situação boa do ponto de vista econômico, está tendo inflação, tá? Então, eu vejo muito grave, muito sério esse caminhamento desse tarifaço, porque não é só com respeito ao Brasil, ontem já saiu com a China, questão de 100% com a importação dos chips, tá? E isso é muito sério. E ele está atacando quem? Os BRICS, no caso China, caso a Índia, a África do Sul, Brasil. Então, eles têm medo justamente da competitividade desses países grandes. Se forma esse bloco econômico de uma forma coesa, não tem que derrube. Estados Unidos não aguenta o peso até bélico juntado lá com China, a Rússia, né? Brasil é pouca coisa, mas aí tem uma população ali de 1 bilhão lá na Índia. Então, não é fácil essas bravatas, engolir essas bravatas. E ontem Lula falou uma coisa interessante: eu não vou me humilhar, tá? Porque ele vai fazer o que fez com o presidente da África do Sul, ele vai fazer com Lula o que ele fez com Zelensky lá no salão oval de lá da Casa Branca, sentando, dando sermão, chamando rede de televisão para documentar aquela humilhação. Aquilo é terrível, e Lula não vai se prestar para esse papel. Lula é muito altivo e não vai se submeter a isso. Agora, professor, o Brasil, nesses 2 últimos anos, né, tem melhorado as condições sociais, a situação econômica do país melhorou muito, perto do que encontrou, né, devastado. E esse tarifaço, ele tem o poder de prejudicar muito os trabalhadores que estavam recuperando seu poder de compra? Olha, você fala aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Sim. Então, aqui no Brasil as coisas estavam indo e vão continuar indo bem. Eu não acredito que isso cause tanto alvoroços como está sendo colocado aí. Primeiro, essa turma que eu falo principalmente do agronegócio sempre teve a mão invisível, ou não tão invisível assim, do Estado. O Estado sempre socorre, sempre socorreu. Eu não acredito que vai ter prejuízos, coisas impactantes, significativas, ao ponto de abalar a estrutura econômica do país. Porque tem outras frentes também de mercado que Lula abriu, né? Em outros lugares na Ásia, na África, então, na América do Sul mesmo. Então, vários continentes, o europeu. Então, o Brasil vai procurar, você não quer comprar o meu produto, então, nosso produto, vamos vender para outro. E isso vai acontecer, vai terminar acontecendo. E Lula, nesse aspecto, ele é um negociador magistral. Então, ele tem a capacidade de fazer uma excelente
articulação política com os grandes presidentes. Isso é uma qualidade que ninguém pode negar dele. Então o senhor acha que a reação do governo em não baixar a guarda está correta? Corretíssimo, corretíssimo. E não deve fraquejar, porque aí é abrir mão da sua soberania. É outro aspecto também jurídico. Esses caras, deputados, que estão pedindo para Trump fazer esse tarifaço na tentativa de chantagear o Supremo para que ele se abstenha de votar aquilo que a lei determina fazer com relação a Bolsonaro. Isso é de uma estupidez, de uma compreensão, de uma agressividade jurídica, é uma aberração o que essas pessoas estão querendo. E isso, se isso acontecesse, podia fechar o Congresso, dar a chave do Congresso, não, o Supremo, dar a chave do Supremo para o Congresso. Está aqui, vocês tomam conta. Então vamos todo mundo para casa, aposenta todo mundo e adeus Supremo. Então viraria a ditadura que eles querem, porque todos esses caras, eles têm no viés dele, político, a ditadura. Atos deles são ditatoriais. Essa história de passar esparadrapo na boca, eles estão querendo calar a sociedade brasileira, é o contrário. Tá? Eles querem calar. Só eles têm direito de fala, os outros não. Agora, professor, e essa argumentação toda vai ficar na conta dos bolsonaristas e seus seguidores? Você acha que isso vai influenciar muito a sociedade em relação a eles? Abrir o olho, alguma coisa assim? Sim. E tem pesquisa, Ricardo, apontando isso. Aí uma pesquisa ontem, eu estive acompanhando, está na Folha de São Paulo, 61% dos brasileiros vão se abster em votar em candidatos que estão apoiando essa anistia. Se esses caras não refletirem sobre isso, eu não vou entender mais nada a respeito de política, a não ser partir de uma análise do ponto de vista do conceito de ideologia como uma construção de uma falsa consciência que está sendo feita com a mídia, com as redes sociais, de um modo geral, para provocar uma alienação muito grande da sociedade. Porque eu mesmo nas minhas aulas, eu já faço trabalho justamente de conscientização. Quando eu cito Marx, o conceito de Marx, principalmente de ideologia, como um processo de alienação, né? um processo de alinhamento de uma realidade que pode levar a um processo de idiotização, que a pessoa vai adoecer de uma tal sorte que o psicólogo não vai dar jeito, talvez nem o psiquiatra. Isso aí já é patológico, uma doença que às vezes até inexplicável em termos de cura, tá? Porque eles vão continuar nesse fanatismo. Eles não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. E essa turma acredita, ao contrário de 2022, ao contrário, existia um discurso em que eles propagavam uma esperança melhor para o povo brasileiro. O povo foi nessa. Mas, com o passar do tempo, todos os fatos desenvolvidos, encabeçados, propostas, projetos por essa extrema-direita, foi contra as classes trabalhadoras. Esses caras não defendem os mais pobres. Eles estão lá para defender os interesses da elite perversa econômica do país. Então, se o povo não entender isso, nós vamos ficar numa situação de calamidade. Então, a gente procura explicar isso do ponto de vista científico. Como essa construção aliena, primeiro começa a contar fatos, mentiras e tal,
para poder aliar essas pessoas da realidade. Não é bem esse conceito de Marx, às vezes até confunde alguns estudiosos que dizem assim, a ideologia é uma mentira. Não. A mentira é a coisa mais fácil de você identificar, mas a falsa consciência é muito difícil. Um exemplo, o cara vai falar sobre o tarifaço. Se a Rede Globo de televisão, por exemplo, é a favor do tarifaço, ela bota 3 grandes economistas para falar sobre o tarifaço positivamente, e ele pega um para falar contra. Então, o que prevalece para a sociedade? É isso que se chama falsa consciência. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o sociólogo e cientista político Alderico Santos, professor do IFMA. Professor, 2026 está bem aí, né? E essas medidas do governo Trump contra o Brasil, pode influenciar a eleição? Pode, assim, pode influenciar no sentido da postura dos parlamentares de direita com relação ao que o Trump está querendo determinar para o país. Nesse sentido. Não que o Trump poderia dizer eu vou taxar o Brasil em 70%, 80%, mas se esses deputados de direita dissessem, não queremos isso, somos contra isso, era outra leitura. Mas a postura desses deputados de direita ou de extrema direita, eles simplesmente, ao acolher essas medidas em detrimento à população, aos interesses da população brasileira, eles estão dando um tiro no pé. Eu acredito que muitos deles não voltarão. E como eu citei há pouco, as pesquisas estão aí a demonstrar, tá? Então, quando a eleição começar mesmo, essas filmagens, isso tudo, essa molecagem, porque é coisa de moleques, tá? Pessoas fazer vibrações, vibrar com desgraça alheia, para mim é molecagem, não é coisa de parlamentar sério. Então o cara deveria, pelo menos, dignificar o cargo que o povo elegeu. Então, o que acontece? Esses caras, essas imagens vão ser difundidas nas redes sociais. E a esquerda, se souber trabalhar bem direitinho, com os grandes marqueteiros e tudo, eu acredito que vai ser uma grande reviravolta. Então o senhor acha que essa confusão toda que a extrema-direita está fazendo pode ajudar os planos de reeleição do presidente Lula? Sim, eu diria até o seguinte, olha... Seria aquela facada do Bolsonaro, que, por exemplo, que mudou aquela eleição, seria isso hoje para Lula também? Aquela facada só ajudou porque não tinha outro par, ele era o páreo do cavalo só. Ele era o páreo do cavalo só. E olha só, concorrendo com Haddad, cara. Naquele momento era um mero desconhecido no Brasil. Tinha acabado de perder a prefeitura de São Paulo, pois né? É, e o cara teve voto pra caramba. Tá? Você imagina, Lula. Eu até tenho dito em muitas entrevistas que eu tenho dado, já não é de hoje, de sempre, que eu tenho uma tese seguinte, Ricardo, que deixar Bolsonaro concorrer à eleição, na minha análise, seria a melhor coisa para a esquerda. Porque cada vez que se fala de Bolsonaro
candidato parece que fortalece ele e alimenta o discurso das esquerdas. Porque se dissesse hoje, olha, o Bolsonaro é candidato, qual o discurso que a extrema-direita vai ter daqui para frente? Qual? Porque eles não têm projeto, eles não têm proposta. O discurso dele, única e exclusivamente, a pauta deles é de anistiar Bolsonaro, não aqueles outros que estão lá na papuda, que foram levados pelo Bolsonaro e que estão nessa situação. Para massa de manobra. Isso, massa de manobra. Então, é para anistiar o Bolsonaro. Então, veja, como eu me fundamento para fazer essa afirmação? Que jamais o Lula perderá uma eleição para Bolsonaro, porque o sujeito que esteve na presidência da República durante 4 anos só tramando golpe, o cara que usou todas as estruturas do Estado brasileiro a seu favor, até no dia das eleições. O sujeito não ganha a eleição pegando bilhões e tudo. Como é que esse cara hoje, que está fora dessas estruturas, vai ganhar a eleição? Não tem como. Qual a lógica disso que se explica? Para mim, não tem lógica isso. Professor, e o Brasil está superando todas as expectativas de crescimento, né, e retomando o protagonismo nas relações estratégicas mundo afora. Isso também pode influenciar o processo eleitoral? Veja, o Brasil está indo bem do ponto de vista econômico. Lula está fazendo um governo voltado com aquilo que ele se propôs a fazer para as camadas mais injustiçadas, né, no país. Então, é a questão da taxação, do imposto de renda. Não é justo, né, que pessoas que ganham tanto paguem tão pouco, né? Então, essa questão das desigualdades sociais, que é um dos principais problemas nossos, que essas desigualdades, ela é provocada por 2 fatores cruciais que vêm culminar com o problema maior do Estado brasileiro, que é a concentração de rendas e concentração de terras. Todos os governos que tentaram fazer isso foram derrubados através de ditadura militar. Quando João Goulart quis fazer uma distribuição de terra, uma reforma agrária nesse país, então tinha visitado a China para conhecer uma reforma agrária que há décadas a China já tinha feito, o cara é posto para fora, né? Toda vez que se fala em reforma agrária e se fala numa distribuição de renda no país, a extrema-direita, que é constituída de uma elite perversa nesse país, ela se recusa. E tudo que Lula tem feito no ponto de vista econômico para melhorar a economia do país, ela recebe uma investida muito grande por parte desse extremismo de direita, que é alimentada pela grandes mídias, grandes canais de televisão, todos eles, Rede Globo, a gente fala sempre Rede Globo porque é que tem o ibope maior, mas as outras e os outros jornalões encabeçam isso, alimentam isso, deterioram, vê tudo ruim, tudo toda a posição econômica que o governo faz, eles criticam. Por quê? Porque eles são contra, eles são beneficiários desse próprio modelo estatuído no país até agora, que é dotado de privilégio para essas classes econômicas do país. Ninguém fala dos subsídios que o agronegócio recebe do governo, mas eles criticam tudo, toda vez que se quer aumentar, corrigir o mero salário mínimo, eles são contra tudo.
Então, sempre a imagem econômica do governo Lula vai ficar cristalizado como algo ruim na sociedade, alimentado por essa rede de televisão no país. Professor, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer pelas explicações e queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para quem nos assiste. Eu, mais uma vez, agradeço. Eu adoro esses momentos que a gente tenha condições de explicar para a sociedade, através de uma fundamentação teórica, o que realmente está acontecendo no país. Eu quisera estar em vários pontos da minha cidade, do meu estado, para poder conversar com o povo, porque cabe a nós, Ricardo, eu, você, todos nós aqui, fazemos esse trabalho de conscientização política para nós mudarmos essa situação. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos mudar. Nós temos um papel, nós não vamos pegar a faca, não vamos brigar, dar porrada nas pessoas. Não é isso. A gente vai tentar fazer um trabalho de conscientização política, demonstrando através de fatos, de história, e dizer, olha, esse modelo econômico que essa extrema-direita está querendo vai te prejudicar, vai te deixar pobre, está tirando de ti, da tua família, do futuro do teu filho, que tu nem sabe se vai se aposentar mais. Então, é esse trabalho que cabe a nós. Esperamos que o Brasil possa sair dessa situação o mais rápido possível e que voltemos a ter paz e respeito às instituições. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!